Boa noite, pessoal. Nossa live de hoje será com Roberto Monteiro, produtor da primeira versão de Chiquititas. E em instantes vamos iniciar a live. Estão me ouvindo bem? Boa noite, Thalita. Boa noite a todos. O áudio está ótimo. Estão me vendo bem? Então, pessoal, meu nome é Kleber, eu sou um dos ADMs da página. E o nosso convidado hoje é o Roberto Monteiro. Não, Thalita, a live seria às 20 horas, mas foi antecipada para as 19. Eu até divulguei. Eu vou fazer um breve histórico sobre Roberto Monteiro, nosso convidado. Roberto Monteiro, ele há cerca de 30 anos, ele já atua, ele já trabalha com audiovisual. Ele começou a sua carreira na extinta TV Manchete, produzindo novelas como Ana Raio e Zé Trovão, Pantanal. E também ele iniciou o núcleo de telenovelas do SBT, junto com Éramos Seis, que foi a novela que estreou, né, nesse núcleo. Então, ele foi o produtor das Chiquititas, da primeira versão. Então, ele tem muitas curiosidades para nos contar. Eu vou chamar ele já está aqui, Roberto. Aguardando Roberto aceitar. Olá, boa noite, Roberto Monteiro. Está me ouvindo bem? Te ouço, Kleber. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Para poder contar um pouco a minha história, né? Ok. Então, para nós é uma honra tê-lo aqui hoje conosco para conversar sobre Chiquititas e outros trabalhos também que vai constar nessa live. Ótimo, então, ótimo. Como foi que iniciou a sua carreira de produtor? Bom, a minha carreira, como você falou, eu já trabalho na área há 28 anos. Daqui a 2 anos faz 30 anos, né? Eu, antes de ser produtor, eu era engenheiro florestal. Então, eu trabalhava como engenheiro no Rio de Janeiro e eu tinha um amigo meu, que era o Caio de Andrade, que trabalhava na Rede Manchete. E sempre que eu saía do meu escritório de engenharia, eu ia na Manchete para ver um pouco de gravação, que eu gostava, né? Era uma coisa que sempre me despertou interesse. Então, eu ia muito na Manchete para assistir gravação, e não era para ver a Xuxa ou a Angélica, ou quem quer que fosse. Eu gostava de ver aquele circo, né? Era uma coisa que me chamava a atenção. Aí, de tanto ir lá, o Caio virou para mim e disse: Roberto, por que você não vem trabalhar aqui com a gente? Aquilo era um convite, ao mesmo tempo sedutor, mas muito improvável, porque eu era engenheiro. Mas eu também era muito novo.
eu era muito novo. Eu me formei muito cedo, então eu pensei, por que não? Então eu fui trabalhar na Rede Manchete como assistente de produção de merchandising. Era uma coisa, era base da pirâmide. E lá eu comecei a ter contato com produção e fui crescendo rapidamente. Foi quando o Nilton Travesso e o Davi Grimber me convidaram para ir montar um núcleo de novelas do SBT junto com eles. E a primeira novela nossa foi Éramos Seis, e o núcleo, nós éramos seis. Que era o Nilton, o Davi, o Rancoleta, eu, a Moneta e a Carmen Buzano. Então, nós éramos seis que começamos a estruturar o núcleo de novelas do SBT. E depois veio muito mais gente, veio o Gilvão, veio vários produtores. Depois, e a gente começou a produzir. E foi quando surgiu uma novela que gravava em Buenos Aires, que era Antônio Alves Taxista. Eu assisti. E que na época estava sendo gravada, não tinha estreado ainda, era gravado com a Sônia Braga e o Fábio Júnior. Só que era meio confusa a produção, então o SBT pensou em mandar alguém para acompanhar a Sônia, para ser um personal dela lá em Buenos Aires. Aí me escolheram para ir para Buenos Aires ficar com a Sônia Braga. Só que nesse meio tempo, antes de eu ir, a Sônia Braga abandonou a novela. Então, eu não ia mais viajar, deixei minha malinha em casa. Só que no dia seguinte, o Fábio Júnior começou também a ficar preocupado com aquela produção. E o SBT, então, achou que precisava mandar alguém para ficar com o Fábio Júnior. Então, manda quem? Manda Roberto para ficar com o Fábio. Então, eu fui para Buenos Aires para ficar um mês lá, para pôr a casa em ordem, junto com o Fábio Júnior. Só que a coisa deu um pouco certo para o meu lado, e em vez de ficar um mês, fiquei 4 meses. Em vez de cuidar do Fábio, eu cuidei de todo o elenco. Então, quando acabou a novela, eu voltei para o SBT e eu já sabia que estava rolando a nova novela, que era Chiquititas. Que isso é um caso até interessante, que eu comecei a escrever o livro agora, que eu vou lançar o ano que vem, e mais pra frente a gente fala do... Já a gente entra em detalhes. Isso. Sobre o livro. Aí eu comecei a pensar assim, gente, que louco, eu não lembro como foi o casting para escolher a Flávia, como foi o casting para escolher a Fernandinha, como foi o casting para escolher a Areta. Eu não lembrava disso. Aí liguei para a Fátima, que é a mãe da Areta, para comentar: Fátima, como foi o cast da Areta? Eu não lembro. Assim, você não lembra porque você não estava lá. Então, assim, esse primeiro elenco da novela, eu não participei do cast, porque eu estava em Buenos Aires gravando o Antônio Alves Taxista. Tanto que a Débora Olivieri, ela fazia comigo Antônio Alves Taxista, e ela fez o teste dela na Telefé em Buenos Aires, na época. Antônio Alves também era produzida pela Telefé? Não. Era uma outra produtora, eu não vou lembrar o nome agora, mas era uma outra produtora, era uma produtora independente. Então, assim, esse casting desse primeiro elenco, eu não participei. A primeira atriz que eu realmente contactei foi a Carla Dias, que quando a gente foi gravar, depois de 2 meses de gravação, a produtora viu a Carlinha numa propaganda e falou comigo: Roberto, eu quero essa menina. Então eu fui atrás para saber quem era aquela atriz, e aí eu descobri o contato, liguei para a Mara, que é a mãe da Carlinha. Até agora, para o livro, eu liguei para a Mara me contou a história toda, me reavivou a história toda, e a Carlinha entrou porque aí já era a minha gestão, porque eu já estava como produtor da novela. Então, foi assim. Então, eu comecei nessa parte de produção, começando na Manchete, e depois vindo para o SBT para criar um núcleo de novelas do SBT. Então foi basicamente isso. E agora entrando já no ano, voltando um pouquinho a 93, quando iniciou esse núcleo, como foi o convite? De quem partiu esse convite para participar? Foi do Nilton Travesso e do Davi Grimber. O Nilton era o diretor artístico da teledramaturgia do SBT,
E o Davi era o diretor de produção, eu já conheci os dois da Manchete, e vim para cá, para São Paulo. Então, assim, foi muito bacana, porque além de a gente ter dado uma sorte incrível, porque assim, a primeira novela nossa já foi um grande sucesso. Foi um sucesso estrondoso. Então, assim, era um elenco que assim, Irene Havast, Denise Fraga, Otton Bastos. Era um elencaço, uma cidade sonográfica incrível, era uma produção maravilhosa. Luciana Braga, Leonardo Briço, todo mundo. Então, assim, a Carlinha Dias fez, ela era filha da Flávia Monteiro até. Então, assim, foi uma coincidência, assim, e foi uma delícia. Depois veio outras novelas como Sangue do Meu Sangue, Pupilas do Seu Reitor. Então, assim, foi uma época muito bacana. Sucesso. E a vantagem do SBT, diferentemente da Rede Globo, que na Globo você faz novela, você é a próxima das 6. Ah, não, eu estou na atual das 9, na atual das 19. No SBT não tinha isso. No SBT você era o produtor da novela. Só tinha uma novela. Acabava aquela, começava outra. Então era muito legal. Eu sempre digo isso. Hein? O SBT tem uma grande vantagem. É uma empresa muito família. Então todo mundo se conhece, coisa e tal. E tem uma coisa ruim também, que é uma empresa muito família. Isso também pode não ser bom. Mas, assim, o nosso ambiente lá na teledramaturgia era muito bacana, principalmente também por causa do comando do Newton e do Davi Grimber. Eles eram muito corretos. Depois veio o Del Rangel, veio muita gente bacana. Então, como diretores, né? E a equipe nossa era incrível. Quem? O Rossano, o Erval Rossano, passou por lá também. Não, passou, mas não foi da minha época. Eu acho que... talvez tenha sido antes, não sei. Ou depois de mim, não sei. Porque também eu fiquei no SBT até 2000, né? Com o final das Chiquititas. Você assistiu esse remake de Éramos Seis, na Globo? Lógico. Vi. Incrível. Eu tinha... Porque depois que eu saí... Mudou a história. Mas a essência ficou. Porque é uma história muito familiar e muito emocionante. Então, assim como a Irene Havast é uma atriz de um carisma absurdo, a Glória Pires também. Então, foi incrível. Não sei se travou você aí. Você tá me ouvindo? Voltou. Então, E quando eu saí das Chiquititas, eu montei um escritório de produção e agenciamento de artistas. E tem uma atriz nossa, que é Virgínia Rosa, que ela fazia a Durvalina no Éramos Seis com a Glória Pires. Então eu assistia também muito por causa para ver a Virgínia, que estava incrível na novela, né? E como era a parceria com Caio de Andrade? Essa é uma das coincidências. Nem foi coincidência, porque assim, o Caio foi a pessoa que me deu a primeira chance em televisão na TV Manchete. Então ele me deu a chance de entrar O primeiro ano das Chiquititas, quem adaptava a novela, quem escrevia a novela, era Escila Pedroso, que era autora, e que ela ficou 1 ano em Buenos Aires. A primeira temporada, quem escreveu foi a Escila. Só que a Escila, no final da primeira temporada, ela precisou voltar para o Brasil, porque tinha um convite do SBT para escrever uma novela no SBT. Então, eu precisava arrumar alguém para substituir a Escila. E eu precisava de alguém que tivesse, primeiro, que fosse um autor competente e que tivesse essa pegada de falar com a criança, o adolescente. Porque o Caio, por acaso, além de ser meu amigo pessoal, ele tinha um projeto de teatro-escola, de escrever para as crianças. Então, e nessa época, ele estava em Londres. Então, eu liguei para o Caio, e por acaso o Caio estava voltando para o Brasil,
E ele conciliava as datas dele chegar no Brasil e conseguir ir para Buenos Aires para assumir o posto de autor das Chiquititas. Então o Caio foi para Buenos Aires e ficou os 3 anos seguintes, foi o Caio que escreveu a história. Então, assim, o Caio, além de ser meu amigo, era o autor da novela, e eu consegui retribuir um convite que ele tinha feito anos atrás para ir para a Manchete. Eu consegui levar ele para Buenos Aires e ele ficou comigo lá. Foi um sucesso, porque o Caio foi perfeito para o papel de autor. Ele fez muito bem. Você dava algumas ideias para as histórias ou não? Não, porque assim, o que o Caio fazia era adaptar a novela para a realidade brasileira. Então, assim, ele recebia os capítulos, que eram escritos por um grupo de autores. Porque, assim, a novela Chiquititas Brasil, ela não é exatamente a mesma história que passou em Buenos Aires. Porque os autores pegaram a história de Buenos Aires, os autores argentinos adaptaram essa história e passaram para o Caio, que trouxe para a realidade brasileira. Então, assim, o Caio dava a bossa dele como autor brasileiro para a cultura brasileira. Então, uma festa de Nossa Senhora de Luján virava Nossa Senhora Padroeira. Eu, então, criava-se uma festa junina, festa do nosso folclore. Então, o Caio conseguia trazer essa história para a nossa realidade. E isso foi fundamental para o sucesso da novela, porque você assistia e era uma novela gravada em Buenos Aires, mas que você jurava que se passava no Brasil. Então ninguém nem percebia que muitas das externas nossas era gravada no bairro de São Isidro. Então, uma das minhas funções também era dar uma olhada nas locações para saber se aquilo realmente estava de acordo com a nossa realidade, inclusive com vegetação, com o tipo de árvore. A gente tentava, né, por exemplo, tinha cenas que na Chiquitita Argentina era gravado na margem do Rio de la Plata, mas que não podia ser gravado aqui na margem do Tietê, que não existia. Então o que o Caio fazia? O Caio transportava aquilo para o lago do Ibirapuera. Então a gente fingia que estava no lago do Ibirapuera e gravava de um lago em Buenos Aires. Basicamente é isso. Então o Caio dava uma bossa boa para trazer para a realidade nossa do Brasil. Como também alguns personagens argentinos saíam da história e aqui no Brasil continuavam. Teve muito isso, né? Teve. Por exemplo, eu soube que a boneca Laurinha não tinha na versão argentina. Então criou-se aqui por quê? Porque a Francis Helena estava lá com a irmã morando lá, que era a Laura Feliciano, e a Cris Morena um dia viu a Laurinha lá no estúdio. Ela é ótima, tem um carisma maravilhoso. A Cris criou o personagem boneca Laurinha em cima da Laura, que por acaso estava em Buenos Aires. Então isso foi uma das peculiaridades da nossa história, né? Você chegou a morar na Argentina. Como era o convívio com o elenco adulto, o elenco infantil, com os pais das crianças? Como era? Então, quando eu fui para Buenos Aires, basicamente as crianças moravam no bairro de São Isidro e os adultos na Recoleta. Por uma questão de logística, eles acharam melhor que eu ficasse em São Isidro. Em São Isidro para acompanhar, coisa e tal. Mas depois de um tempo, sei lá, de uns 8 meses, para mim, o bairro da Recoleta era mais, digamos, mais cultural, mais divertido e me dava mais possibilidades de ter uma vida mais confortável. Porque as crianças tinham uma rotina muito pesada e contínua. Então eles acordavam de manhã, iam para a escola, da escola iam almoçar, do almoço ia para o estúdio, gravava. Eu, muitas vezes, de manhã, não tinha o que fazer. Se eu estivesse na Recoleta, é uma coisa mais central. Então, depois de um ano, eu fui morar na Recoleta. Então, eu saí de São Isidro e fiquei lá na Recoleta. A gente tinha um prédio onde morava todo o elenco adulto. Só a Flávia que morava no outro prédio próximo. Mas 2, 3 quadras, no mesmo bairro.
Mas nesse prédio nosso morava todo o elenco. Cada um tinha um apartamento, um super apartamento. O meu era de frente, com vista para a Praça da Recoleta. Então, assim, era muito bacana. Tanto que era muito... Uma das minhas funções era, quando chegava o capítulo, eu lia o capítulo e tinha que buscar, às vezes, atores para participações. Então, assim, eu tinha que... Aparecia lá um ator gordo, coisa e tal, né? Então eu tinha que encontrar um ator brasileiro nesse perfil. Então, assim, e era tão bacana, além de ser um sucesso a novela, as condições que a gente dava para o elenco ir do Brasil para lá era muito boa. Então, para quem eu ligasse, topava na hora, assim, teve participações maravilhosas. E quem me ajudou muito nesse casting foi meu sócio hoje, que é o Fernando Cardoso, com a Maria do Carmo Soares, que é uma outra atriz de São Paulo. Eu ligava para eles, Fernando, eu preciso de um ator assim, 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 um ator de 60 anos, um ator de 30, um ator negro, um ator japonês. Ele e a Maria do Carmo descobriam 4, 5 opções de atores, é incrível. Então eu tinha 2 armários em Buenos Aires cheios de fita. Porque, além de tudo, era na época que não tinha internet. Isso é bacana o pessoal entender, porque era uma loucura. Porque, assim, muitas vezes tinha que se pegar um avião em Buenos Aires para vir a São Paulo buscar uma fita cassete com a música do clipe que ia gravar no dia seguinte. Que hoje em dia não precisaria. Você manda a música pelo, né? Então, assim, eu lembro que uma vez eu vim a São Paulo numa sexta-feira de manhã para ir para o estúdio, esperar a música ficar pronta, e meu voo saía 9 da noite de Guarulhos. Naquele dia, choveu, o trânsito, um caos. A minha sorte é que o motorista estava comigo, que era do SBT, era um fera. Ele foi costurando por São Paulo, atravessando enchente. Eu cheguei no aeroporto, eu ligando para o aeroporto, o pessoal já me conhecia. Eu cheguei tipo 8 da noite, o voo saía 9, meu coração disparado, porque assim, se eu perdesse aquele voo, no dia seguinte não tinha gravação do clipe. E era uma produção tipo assim, cinema. A gente gravava com película. Não a primeira temporada, mas os clipes da segunda temporada em diante foram tudo feito em película. Então é uma produção de cinema. E eu tinha que chegar, porque senão não tinha filmagem no dia seguinte. Coisa que hoje em dia nem precisaria, bastaria mandar música, né? Então era isso. Alguma curiosidade de bastidor? Como foi gravar em Fernando de Noronha? Tem alguma curiosidade? Então, a gente teve muitas viagens. Antes de Fernando Noronha, tem uma história muito divertida e trágica também para as crianças. Porque é o seguinte, nós íamos gravar na Disney. Então eu fui para a Disney, eu e mais um diretor. Fomos lá, fizemos reuniões com o pessoal da Disney, fechamos essa parceria. Nós íamos como convidados da Disney. Então a Disney estava nos convidando para ir para lá. Depois eu fui de novo na Disney com os autores argentinos, para conhecer todos os brinquedos, para eles imaginarem quais as histórias seriam, coisa e tal. Então nós fomos, e isso eu andando com trâmite em Buenos Aires, junto com o consulado, para uma viagem de trabalho. Então ia, sei lá, 40 pessoas, entre crianças, algumas mães e equipe técnica. Então as crianças estavam num frisson, porque eles iam para a Disney gravar, passar lá, no mínimo, não lembro direito, mas acho que com certeza, como foi no caso de Noronha, a gente ficou 7 ou 8 dias. Então, as crianças estavam animadíssimas. A gente ia para a Disney. Bom, na semana que a gente ia para a Disney está aqui e vinha um furacão na direção da Disney. Então, a gente fez reuniões, falando com a Disney. A gente falou assim, olha, é melhor a gente cancelar, porque é muito perigoso vocês virem para cá com um furacão chegando. Bom, a gente cancelou a viagem para a Disney e o furacão mudou de direção e não chegou na Disney, e a gente foi gravar em Beto Carreiro. Então, assim, em vez de ir para a Disney,
a gente terminou indo gravar em Beto Carreiro, que foi ótimo para mim, que eu passei a conhecer um novo parque que eu não conhecia. Mas as crianças que iam para Disney acabaram tiveram que se contentar com o Beto Carreiro mesmo, né? Mas aí surgiu a possibilidade de a gente fazer Fernando Noronha. Então, assim, a gente foi convidado do governo de Pernambuco. Foram eles que a escolha partiu deles, o governo. A escolha. Não, acho que a gente entrou em contato e estava numa pegada de. Eles queriam. E como a gente estava numa pegada de ecologia, então tinha tudo a ver com o que a gente precisava. E lá ia ter toda a logística e tranquilidade. Porque, além de tudo, gravar com as Chiquititas no Brasil, depois do segundo ano, era uma loucura. Então, assim, tanto que a gente foi gravar antes, a gente gravou num quartel do Exército, do Guarujá, porque eram lugares que eram tranquilos de acesso do público. Porque, assim, gravar com as crianças depois virava uma loucura, porque chegava, era uma confusão. Então, quando a gente chegou em Noronha, foi a primeira vez que o aeroporto de Noronha parou. Porque, assim, ia muito artista para Noronha, mas as pessoas não davam trela. Mas quando foi Chiquititas, foi uma loucura na ilha. E foi muito prazeroso, porque, assim, o pessoal da ilha foi muito atencioso com a gente, muito respeitoso. A gente ficou hospedado na Casa da Aeronáutica, que era uma casa bem grande, que tem, não sei quem conhece Noronha, sabe? Tem uma casa, uma estrutura gigante no alto de uma montanha. A gente ficou hospedado nessa casa e a gente ficou quase 8 dias na ilha. Então a gente gravou vários clipes da ilha e um até ficou mais conhecido porque as crianças da ilha puderam participar. Então eu fui para a rádio e avisei todo mundo. Olha, amanhã na Praia do Bode, vamos gravar, todo mundo de branco. Então, assim, todas as crianças foram para a praia, no horário marcado, de branco, fazer uma figuração gigantesca pra gente. E eu ficava com um megafone organizando tudo. E foi tudo tranquilo, tudo ótimo. Então gravamos, assim, vários clipes lá, foi muito bacana. E foi muito divertido, foi ótimo. Ô, Roberto, a novela teria uma 6ª temporada. Qual foi o motivo de ter encerrado? Mas porque é o seguinte, eu acho que quando a gente foi gravar a novela em Buenos Aires, o público precisa entender isso. Assim, por que a gente gravava a novela em Buenos Aires? Porque a novela já era gravada em Buenos Aires com o elenco argentino. E eles estavam sempre um ano na nossa frente. Então, quando eles terminaram de gravar a primeira temporada, eles tinham um estúdio montado com todo o cenário, com todos os cenários e com todos os objetos de arte que precisava para a novela. Então, assim, se no capítulo 17 o chefe Chico entrava no cenário com um bolo gigante, esse bolo gigante já existia. Não tinha que produzir o bolo. Então era muito divertido isso, porque isso barateava o custo de produção. Porque muita coisa já tinha. Tanto que tem um dos clipes, acho que era uma vez o clipe. Se você prestar atenção no clipe, a Fernandinha abre um livro que está escrito Era Una Vez, que era o livro da Argentina. Eles borraram o Una, porque o certo era Uma Vez. Mas usou o mesmo livro do clipe da Argentina. Então, tudo isso já tinha. Então, e na época, o dólar estava 1 para 1. Então, isso também barateava o custo. E quando, mais para o final, na 5ª, 6ª temporada, isso já não estava tão vantajoso. Então, assim, nós terminamos de gravar em Buenos Aires em 2000. Então, a próxima temporada seria feita no Brasil. Mas aí o Silvio Santos passou um tempo decidindo se queria ou não queria, tanto que eu fiquei contratado, sei lá, uns 8 meses esperando. Aí
chegou uma hora que aquilo me incomodou, eu pedi para sair. Disse, olha, se o Silvio não decide se vai fazer, eu não posso ficar aqui parado. Foi quando eu saí do SBT e montei o meu escritório de agenciamento, em que a primeira atriz do meu cast foi a Débora Falabella, até que tinha feito a última temporada comigo. Você chegou a assistir ou então participar dessa nova versão de Chiquititas? Não. Eu lembro que na época eles tinham me sondado, mas aí já não me interessava mais, porque eu já tinha meu escritório, eu estava num outro momento de vida, né? Então, mas eu não vi, mas eu soube que foi um sucesso também, né? Então vamos passar agora para seu livro. Como vai abordar o quê mesmo? Então, como o ano que vem a novela faz 25 anos da estreia, eu pensei em escrever um livro contando a minha história com as Chiquititas. Aí a primeira atriz que eu liguei foi a Flávia, que é minha amiga pessoal, e ela me disse uma coisa muito interessante, assim, Roberto, a única pessoa que pode escrever esse livro é você. Porque, assim, um livro das Chiquititas contado por mim, ou pela Fernandinha, ou pela Flávia, ou pelo autor, é um livro muito de uma ótica, de um segmento. Eu, como produtor, eu conseguia estar vendo tudo, porque eu sabia de tudo. Eu era uma peça muito chave, porque eu era o elo entre o SBT e a Telefé. Então eu participava de tudo. Eu sabia de todos os problemas, de tudo. Então, assim, eu comecei a entrevistar o elenco e explicando para eles que o que eu estava querendo nem era as histórias dos atores. Eu quero contar a minha história. Então, muitas vezes, nem me interessa muito falar com um dos atores, que na época era criança. Para mim, às vezes, é mais produtivo ligar para a mãe do artista, que tinha uma visão mais prática da logística do negócio. Porque o meu livro é muito sobre a produção, os bastidores, não é historinha do elenco, namoricos, isso não me interessa para esse livro. O que me interessa é contar essa estrutura de como foi fazer a novela Chiquitita ser produzida em Buenos Aires e apresentada no Brasil. Com todas as histórias, que é o que não falta é história. É uma loucura. Tem muita história para ser contada. Vai ser um livro com fotos também? Sim. Tanto que eu estou pedindo também para o elenco me disponibilizar fotos deles de arquivo pessoal e vou pedir também para os fãs que queiram, mande fotos para mim, eu vou te passar o meu e-mail, aí as pessoas podem mandar foto ou contar histórias também. Assim, eles têm muita história de fã com Chiquititas, então assim, de assistir uma gravação no Brasil, ou tá em Noronha, entende? Eu preciso saber de mais histórias também de bastidor para poder colocar no livro. Então, quem quiser me mandar foto ou mandar histórias, eu vou passar meu e-mail e a pessoa pode mandar, quem estiver assistindo, por favor, contribua com o livro. Tem muitas histórias, tem muitos fãs que têm, com certeza, imagino. Histórias para contribuir. É que eu espero. Vai ter muita coisa. E o texto já pode falar? Será aquele mesmo divulgado? Porque assim, eu pensei em colocar o pai das Chiquititas. Eu tinha ido assistir o show da Fernandinha Souza, aqui em São Paulo, e ela, no palco, estava ela e a Areta e a Francis, que as duas faziam participação, porque estava sendo gravado, o show estava sendo apresentado aqui em São Paulo, a Fernandinha convidou as duas, isso foi em acho que 2017, se não me engano. Aí, no final do espetáculo, a Fernandinha me viu na plateia, ela pediu silêncio, explicou que ali estava Roberto Monteiro, que foi um produtor das Chiquititas, e ela disse que ele foi o nosso pai em Buenos Aires. Então, eu achei bacana isso, vou pôr esse como título do livro, pelo menos o título provisório, o pai das Chiquititas, que eu me sentia e me sinto realmente o pai de todos eles, né? Então, dos meninos e das meninas. A Raíssa Medeiros, que fez a Thalita na quinta fase, ela está falando
aqui, Roberto era um pai para todos nós. Muito legal. Um beijo, Raíssa. Roberto Monteiro, você está sabendo do... A Regina Célia, a Raíssa, Ana Lúcia Campos está assistindo, Dinda Correia. Muito legal. A Cássia Delgado, a mãe de Giovanni, a Ana Kênia. Pô, muita gente. Um beijo para todo mundo, hein? Que legal. Sobre o documentário, você está sabendo, você vai participar? Sim, tanto que o Gabriel, que é que é o diretor, o mentor do projeto, já me convidou. Então, acho que vai chegar o momento que deve me entrevistar para o projeto, né? Vai ser um prazer poder participar. Mas não tem data, você sabe sobre lançamento? Não sei. Esse projeto não é meu. Pode ter outros projetos também ligados às Chiquititas que eu e meu sócio está pensando, estruturando, até, vamos ver, pode ser que tenha novidades mais para frente. Entendi. Fale agora da sua produtora, Mesa 2. Como é trabalhar com... Então, a Mesa 2... A Mesa 2 surgiu do meu encontro com o meu sócio, que é o Fernando Cardoso, que na época, até os primeiros trabalhos nossos, a nossa produtora começou muito na parte de vídeo. Eu morava em Buenos Aires e a gente fez todos os comerciais das bonecas Chiquititas. Era o Fernando que dirigia. A gente gravava em Buenos Aires, que era da Baby Brink, que era a empresa que produzia os brinquedos. Então a gente gravava lá, então a gente fez muito vídeo para outros clientes. Mas aí o caminho da produtora foi seguindo mais para a parte de agenciamento. Então a gente passou a agenciar e depois a produzir espetáculos. Então a gente produziu diversos espetáculos. O primeiro espetáculo nosso foi Noites Brancas, foi um espetáculo com a Débora Falabella e o Luiz Arthur, com a direção da Yara de Novaes. A gente produziu isso em 2002. E de lá para cá fizemos diversos espetáculos, produções musicais, de teatro, produção de CD. O último CD nosso a gente já fez vários projetos para o selo Sesc. Esse último projeto de música nosso foi em cima da obra do sambista paulista Geraldo Filme, que chama Tio G. Ele era conhecido como Tio G, Tio Geraldo, Tio G. Que a gente convidou 20 cantoras para participar desse projeto, que resultou num álbum duplo, e que no início do ano passado, ou desse ano, agora estou em dúvida, ele foi eleito um dos 5 melhores CDs do Brasil. Foi muito legal, chama-se Tio G. Foi bem bacana. E a gente tem, na produtora, a gente tem a parte de agenciamento e tem a parte de produção. Então a gente produz muito teatro, show, bastante coisa. Basicamente. Isso, a gente, somos empresários do Ailton Graça, Débora Olivieri, Débora Falabella, muita gente. Então a gente tem então o nosso site, para quem quiser conhecer o nosso cast, é mesa2.com.br. Mesa2, numeral 2.com.br. Lá você vai conhecer o nosso cast e ver todas as produções nossas. Dona Fátima está presente, a mãe da Areta. Que ótimo, Fátima. Beijo, minha consultora preferida. A Jane do Boc também apareceu. Ótimo. Inclusive, amanhã e domingo, nós temos um projeto com a Jane do Boc, que chama-se Ilustre Criança, em que a gente apresenta, a Jane conta a história, enquanto ela é acompanhada por um desenhista que desenha as histórias, ensina as crianças a desenhar, e tem um sonoplasta que faz os sons e as músicas. Então, assim, ela conta a história, um cara desenha, chega um momento que ela para a história, o Alexandre de Nadal ensina as crianças a desenhar, e o Júnior Lobo faz os sons e as músicas. Começa amanhã, é de graça, ocorre amanhã às 15 horas, e depois uma segunda sessão
às 16h30, no sábado. São 4 histórias diferentes. Uma às 15, outra às 16h30. No domingo, outra história às 15 e outra história às 16h30. Tudo gratuito pelo YouTube da Mesa 2. Mesa 2 Produções Oficial. Vou divulgar na página. Eu ia perguntar agora como está sendo esse tempo de pandemia, com quem está trabalhando. Mas você falou, né? Já disse que está produzindo, né? Graças a Deus, assim, é porque, por um lado, o nosso trabalho foi muito prejudicado. Então, assim, afetou demais o nosso setor, porque o nosso setor foi o primeiro a parar. E com certeza será o último a retornar. Então, assim, é bastante complicado. Tem gente ainda passando uma situação muito apertada, os técnicos todos, muita gente que está paralisado, inclusive pela má gestão que é feita pelo governo, que não apoia o setor de cultura do país. Então é gravíssimo. A gente tem diversos projetos paralisados dentro do antigo MINC, que é a Secretaria de Cultura, que não aprova os projetos. Alguns já captados, estão parados, sem os produtores terem acesso ao dinheiro que já foi depositado pelas empresas. Então é gravíssima a situação. Se o povo não se unir e fizer alguma coisa, o governo precisa entender que o setor de cultura tem sido muito... O que tem salvo a sanidade do nosso país é a cultura. Então, quando você está em casa e você assiste uma televisão, assiste um streaming, vê um filme, tudo isso foi produzido por artistas e técnicos. Então, isso tem que ser olhado com mais carinho pelo governo. É verdade. Ô, Roberto, voltando para Chiquititas, assim, você acha que não tem uma reprise? Por quê? Assim, é sobre questões autorais? Assim, da primeira versão? Da primeira versão? Por que não reprisa? Eu acho que assim, como teve já a nova versão produzida pelo SBT, então talvez para o SBT seja comercialmente mais atrativo reprisar uma... Porque, assim, o SBT não é dona das Chiquititas da primeira etapa. Ela comprava os direitos de exibição daqueles capítulos. Para reprisar, ela vai ter que pagar a Telefé. Então, talvez isso diminua a margem de lucro deles. Então, talvez não seja tão interessante do ponto de vista econômico reprisar a primeira, que seria, com certeza, um grande sucesso, porque... Porque eu agora, por causa do livro, eu estou assistindo muita coisa antiga. E me surpreende, assim, como era bacana aquela novela, assim, do ponto de vista infantil, era muito lúdica, era muito... Era ingênua sem ser bobinha. Então era divertido. Então tratava a criança como criança, mas de uma forma inteligente. Era muito bacana. Era muito bacana. Seria ótimo se pudesse reprisar. Acho que seria... Porque os clipes eram muito legais, então... Isso. Muito bom. Sobre as músicas, quem escolhia a tradução, quem traduzia as letras? Então, tinha... tinha, mas assim, tinha uma pessoa no SBT, que era o Caion Gadia. O Caion era o diretor musical do SBT. E era uma pessoa genial. Ele já faleceu. Então, assim, virou um grande amigo meu na época, porque eu vinha bastante para o Brasil, eu vinha muito para cá. Dificilmente, eu acho que eu nunca fiquei 15 dias direto em Buenos Aires, nunca. E eu vinha muito assim, eu saía de manhã de lá, fazia reunião aqui, pegava o voo à noite e voltava para Buenos Aires no mesmo dia. Teve um dia que eu acordei em Buenos Aires, fiz reunião em Porto Alegre, peguei o avião, fui para o Rio, fiz reunião no Rio e vim dormir em São Paulo, no mesmo dia. Era uma loucura. E o Caion, eu vinha muito para São Paulo e ficava muito com ele. Eu vinha para a sala dele e ficava com o Caion conversando, e ele fazia as letras para adaptar para o Brasil. Tanto que... Qual foi? A primeira música, acho que Chiquititas,
eles traduziram como Pequeninas. Porque talvez o nome da novela não fosse ser Chiquititas. Chiquitito Silva decidiu um pouco mais para frente. Então, quando gravou a música, gravou como Pequeninas e não como Chiquititas. Então, assim, tanto que as outras músicas, não, aí já foram adaptadas e algumas eu nem gosto muito da tradução, que é um horror. Mas a sonoridade, que tinha que respeitar ainda a sonoridade. Então eu usava umas palavras absurdas, mas foi um grande sucesso. O primeiro CD vendeu mais de 1 milhão de CDs. É uma doideira. Então, ir no programa do Gugu era uma ginástica pra gente, porque a gente vinha de Buenos Aires para fazer o programa aqui e o aeroporto estava entupido de criança. Era uma doideira, porque a gente tinha que sair com escolta, porque não tinha como as crianças saírem do aeroporto normalmente. Tinha que ter um cordão de isolamento, era popstar. Era muito... Era um tour de força, assim, mas foi uma fase muito interessante. Tem mais coisa para falar. Deixa eu pensar aqui dessa fase de... teve um cast para Chiquititas. Acho que para a terceira temporada, eu acho. Eu preciso olhar depois. E isso foi ideia minha até. Numa reunião do SBT, eu falei assim, por que a gente não faz um casting em todo o Brasil com as Chiquititas? Vamos escolher criança do Brasil todo. E vamos utilizar as afiliadas do SBT pelo Brasil. Então a gente faz um casting em João Pessoa, no Rio, São Paulo, em todas as afiliadas. E a gente faz o lançamento num domingo no SBT. Então a gente vai para São Paulo e faz o lançamento do cast oficialmente no Gugu, no domingo, e começa nas cidades do Brasil todo na segunda-feira. Então eu cheguei de Buenos Aires com as crianças de manhã cedo, saindo do aeroporto, eu liguei para a diretora do SBT, na época era Paula Cavalcante, para saber se tinha aparecido alguém, porque a gente tinha, começa domingo, a seleção das Chiquititas no SBT. Então eu cheguei e perguntei para a Paula, chegou alguém? Tá animado aí? Como é que tá? Eu falei assim, Roberto, fugiu do controle. Estão invadindo o SBT. Para ter noção, a Anhanguera parou. Então, assim, a quantidade de carro, de gente invadindo o SBT... De todo o Brasil, né? Só que no domingo era São Paulo, no resto do Brasil era segunda. Então, assim, aqui, bom, eu tô ferrado. O Silvio Santos vai me demitir amanhã. Né? Porque aí eu soube que era gente pulando o muro do SBT. Então era uma confusão, virar o carro. Foi uma loucura. A gente tinha colocado, sei lá, 5 banheiros químicos para atender o grupo que ia. Bastante gente, mas 5 banheiros químicos. Aquilo não deu pro cheiro. Bom, eu não só não fui demitido, como o Silvio Santos amou a confusão. Amor, porque foi assunto para uma semana no telejornal do SBT. Então, foi um cast que movimentou. A gente teve mais de 200 mil inscritos. Mais, uns 250. Eu coloquei a central de telefonista do SBT para também assistir as fitas. Porque era um volume tão grande de trabalho que não daria para um grupo assistir. Então, eu pus gente assistindo aquilo para achar as crianças melhores, para ir para um outro crivo, para realmente a gente escolher. E escolhemos várias crianças desse casting, graças a Deus, que foi gigantesco. Então, sucesso. Raíssa falou que ela entrou nessa época. Ai, que ótimo. Tá vendo? Que bom, Raíssa. Que bom, Raíssa. Escolhi certo. Escolheu certo. Ah, que ótimo. Quais conselhos você daria para quem está iniciando a carreira de ator, de atriz?
eu daria, o primeiro conselho é estudar. Estudar é fundamental para qualquer profissão, principalmente para ser ator também. Então você tem que ler, você tem que saber, você tem que ler história, você tem que se preparar. E saber se você. Não é só ter talento. Isso é uma coisa que meu sócio Fernando fala bastante. Não basta ter talento. O artista tem que ter vocação. Ele tem que ter vocação para ser ator. Então, assim, às vezes o ator ele tem talento, ele dá o texto bem, ele decora rápido, mas ele não tem tesão em ser artista. E isso é fundamental para um bom artista. Ele tem que ter vocação para o trabalho. Para qualquer trabalho. Então, assim, o cara ser um bom médico, ele tem que ter vocação para ser médico. Para ser artista, ele tem que ter vocação para ser artista. Então, ele tem que estudar. Então, assim, ele tem que fazer muito teatro, ele tem que começar. Ele tem que começar. A pessoa não pode querer ser artista entrando em malhação. Ele até pode fazer malhação. Mas ele tem que ter feito teatro antes, tem que ter estudado, ele tem que se preparar, porque ele é um funil muito grande. Então, eu sempre... porque, com certeza, porque eu digo isso, inclusive, para diretores na Globo. Eu, como espectador, eu fico triste quando eu ligo a televisão e vejo um ator ruim na televisão. Porque tem tanta gente boa. E televisão é um funil tão... É um filtro tão grande que para o ator estar ali, ter aquele espaço, ele tem que ser bom. Eu fico triste quando eu vejo um ator ruim, que perdeu a chance de aproveitar aquele momento dele. Então, o ator tem que se preparar, tem que estudar, tem que saber que é uma profissão muito, muito, muito difícil. E que a grande maioria não consegue chegar na televisão, mas isso não tem problema nenhum. Estar na televisão não pode ser o desejo deles. Ele tem que se realizar como artista. Às vezes tem grandes atores que são muito famosos, muito realizados e fazem teatro. São premiados, mas não fazem televisão. Então, televisão é uma consequência para alguns que querem ou que têm a sorte, mas se não der sorte, ele tem que saber que às vezes ele pode ser feliz, não estando na televisão, estando no teatro, estando no circo, fazendo sua mágica. Então, o artista pode ter várias formas de expressão e tem a vantagem de não ser uma carreira com tempo de vencimento. Então, você não vai deixar de ser jogador porque você tem 35 anos. Um ator, ele pode representar com 80, com 90. Eu fui empresário da Cleide Diáconos, que ela faleceu com 90 anos trabalhando. Então o ator pode ter a chance de produzir enquanto ele quiser e puder e tiver saúde para isso, né? Ok, muito bom. Quero agradecer a sua participação. Ah, que ótimo, já acabou. Nessa live. Foi uma delícia, Kleber. Muito obrigado, viu? Estamos chegando já a 1 hora. Querendo falar mais assim, sobre o livro? Assim, o livro deve lançar em julho do ano que vem, quando a novela faz 25 anos. Então, eu estou ainda na fase de pesquisa, de entrevista, já tem muita coisa escrita, mas ainda vou entrevistar muitos atores ainda, muita mãe de Chiquitita. Então, eu estou escrevendo o livro. Então, mais para frente, vocês vão sabendo mais novidades. E conte conosco, com a nossa página. Obrigado, Kleber. Para divulgar. Legal. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou, os amigos todos aí. Então, espero que tenha sido interessante, não tenha sido tão maçante para vocês. Para mim foi bem gostoso. Até a próxima. Obrigado, Kleber. Tchau, tchau. Tchau, tchau.